Estamos iniciando mais esse Evangelho da noite. Que a paz de Jesus esteja nesse momento em nossos corações, em todos os corações de todas as famílias da terra. Esse Mestre que sempre está conosco, nos acompanhando, nos ajudando, nos orientando, todo o decorrer de nossas existências na terra. E hoje, então, nós vamos iniciar esse Evangelho da noite, agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, por esse dia abençoado, estarmos aqui novamente, com saúde, com paz dentro dos nossos corações, aqui presente, para nós levarmos essa mensagem em frente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Então, o Evangelho dessa noite. Mas antes de iniciar o Evangelho, eu queria pedir para compartilhar esse Evangelho às pessoas que gostaram, né? Que tem a minha página, né, da Unidade Doutrinária, que é Amanhecer de uma Nova Era, que possa, né, semear essa semente, ajudar a espalhar, né, essa semente do Evangelho para todos. Isso é muito gratificante para todos nós. E aquelas pessoas que gostaram do Evangelho, nós temos 3 vezes por semana esse Evangelho aqui. Nós temos nas quarta-feiras às 20 horas, na quinta-feira às 20 horas e no sábado, né, às 20 horas. E hoje o tema que a gente vai propor nessa palestra é força da alma. Porque a alma e espírito é sinônimo, é a mesma coisa. Quando está no corpo, sempre em geral fala que é a alma, né? Mas pode falar que é o espírito também que está no corpo. Porque é a mesma coisa, só não troca de personalidade, é a mesma, troca de corpo, mas o espírito é o mesmo, tanto no corpo como fora do corpo físico. Esse Evangelho é do Livro dos Médiuns, no item 8. Então nós vamos falar um pouquinho desse Livro dos Médiuns também, que é fantástico esse livro, traz muito esclarecimento para todos nós. Os fenômenos mediúnicos que ocorreram no mundo e que hoje ainda se processam em todos os quadrantes da Terra foram mal interpretados por faltar persistência aos observadores, dado ao trabalho como fazem os pesquisadores, passando aos outros os resultados da sua ciência, para que juntos possam tirar as deduções, no sentido de que fique somente a verdade. Tudo é relativo. Todas as doutrinas da Terra, que tem várias centenas de doutrinas, todos estamos estudando a religião de Deus, todas. Toda a ciência muda, evolui, progride, se transforma, vai se ajustando com o tempo, porque nenhuma verdade é absoluta ainda na Terra. Tudo é relativo. O que pode ser uma grande verdade hoje, na parte científica, daqui a um século não é mais tanto, já tem outras descobertas. Porque a inteligência vai se desenvolvendo com o trabalho. E a filosofia da vida também. Cada época nós temos melhores. Melhores entre a família, entre a sociedade que vivemos. Filosofia do amor, da caridade, né, da benevolência, do perdão, da fé. Essa filosofia vai cada vez se ampliando mais e vai desenvolvendo dentro de nossos corações. Por isso que tudo é relativo, nada foi fechado.
A doutrina de Jesus também está em aberto. Nós estamos estudando essa doutrina, porque nunca tivemos ainda um amadurecimento das nossas almas para entender, compreender e desenvolver essa doutrina na sua essência de Jesus. Por isso estamos estudando, por isso temos que respeitar as outras religiões, as filosofias. Depende de que religião que for. Nós temos que respeitar todos, porque todos estão fazendo um estágio aqui, cada um de acordo com as suas evoluções espirituais. Isso nós temos que entender, para não ficar criando muita desavença entre nós. Temos que saber respeitar também os pensamentos das pessoas e o direito deles. Porque se nós temos direitos, nós temos dever também. Vamos lá. Vamos lá. Ensinamento espirituais. Estudo e disciplinou, de onde se pode tirar grandes ensinamentos espirituais. Esta é a filosofia da mediunidade, capaz de fazer da sociedade humana uma sociedade espiritualizada, aonde pode haver paz para todas as criaturas da terra, mudando o ambiente da terra para o ambiente dos céus. A verdade da ciência do mundo é relativa. Todos os ditas sábios, todos os que se dizem sábios, compreendem com algo mais elevado. Podemos ser já os sábios de hoje, os santos do passado. Os santos também não encerraram os seus conhecimentos, estão estudando o mundo espiritual, estão aprendendo, estão elevando os seus conhecimentos, as suas almas no bem, no amor. Então nada para, nem aqui nem no mundo espiritual. Então os sábios de hoje, amanhã vão ser mais aperfeiçoados que são hoje. E assim sucessivamente, porque nós temos dentro de uma lei do progresso, uma lei da evolução, que nada morre, tudo se transforma para melhor em todos os reinos da natureza. E nós temos inserido nessa sociedade de hoje. Mas quando nós voltarmos depois, nos séculos depois, nós temos uma sociedade mais evoluída, mais compreensiva, mais humana. E nós vamos interagir com essa sociedade quando nós voltarmos, porque eles também vão evoluir. Toda a sociedade da Terra, todos os seres humanos vão evoluir também, e nós vamos evoluir juntos. Tanto aqui no aprendizado, cada um com suas funções diferentes, mas todos temos aprendendo e evoluindo. Esta é a lei de Deus. Porque não estudar as coisas espirituais, o tempo vai se encarregar disso. Pois o que falta é maturidade. Mas Deus não é apressado. Ele espera, por saber que o despertamento é gradativo. Tudo é relativo, obedecendo a um crescimento. Todos vamos obedecendo um crescimento de cada um de nós, pelas novas descobertas. Estamos diante de um porvir cheio de novidades. Isto nos alegra muito. Quanto mais se caminha, mais perto chega do Espírito, das leis espirituais, que espera sem inquisições ou sem inquietações. Nunca vão ser duros conosco, ser exigentes conosco, exigir de nós de um dia para outro a nossa evolução, porque eles sabem que é lento, é com os séculos e milênios. Se em tudo há comunicação, porque entre as almas
encarnadas, que estão no corpo físico, e as que estão fora do corpo físico, não pode haver? O mundo, felizmente, já não desconhece essa verdade, somente não se interessou por ela, por enquanto. Porém, quando chegar a hora, os céus descerão à terra para transformá-la em estância de luz, aonde, como disse a Bíblia, que haja mel e abundância de pão, o mel da vida e o pão nosso de cada dia. Muito certo. É as grandes verdades, né? A comunicação existe entre os espíritos. Lá também tem comunicações, tem os superiores que vêm ajudar a outros que não estão tão adiantados no mundo espiritual, porque lá também é tudo ainda muito misturado na evolução. Uns são mais velhos, mais novos, um aprendendo, outros já sabem muito. E tem várias escalas espírito. E tem várias dimensões. Lá se comunica também, lá também tem mediunidade. Aqui também nós se comunicamos com os espíritos, e os espíritos sempre estão presentes. E nós se comunicamos entre nós também. Entre ser humano também não é uma comunicação? Nós estamos se comunicando. Vamos atendendo no telefone, nós estamos recebendo uma informação individual no telefone, mas eu posso passar essa informação para um terceiro. Não é uma comunicação? Eu não estou recebendo de alguém, de um irmão lá de outro lugar e passando para os irmãos que estão presentes, trazendo a notícia deles. Isso não é uma comunicação? Isto não é um meio de se comunicar, né? Os espíritos são assim conosco, é pela telepatia que se comunicam conosco, pelo pensamento. Eles se comunicam e nós, então, espalhamos o que nós recebemos deles, né? Vamos lá, é muito bonito porque essa mediunidade nos últimos tempos, diz o profeta Joel e o apóstolo Paulo, que todos os seres humanos na face da terra são médios, todos nós somos médios. Claro que nem todos no mesmo nível, cada um está numa condições. Uns estão ainda latente, dormitando dentro do ser, porque ainda não desenvolveu esse tesouro, esses talentos que Deus deu para todos nós, desenvolver com o tempo. Um já está mais aflorado e não depende de idade, às vezes jovem, tem uma mediunidade fantástica já que traz consigo. E velhos também podem receber os espíritos. Nunca recebeu, mas quando chega numa idade recebe. Porque diz o apóstolo Paulo que nesse tempo todos profetizarão na terra, todos receberão, os filhos, as filhas, os empregados, os servos, as servas, os idosos, todos receberão as comunicações dos espíritos, diz Paulo nas suas epístolas. Então chegará um tempo que não tem mais como negar a comunicação. Não diz assim, se os homens se calarem, até as pedras clamarão? A tecnologia está aí, gente. Além da nossa mediunidade ainda que nós temos, tem a tecnologia aí que vai trazer também informações do mundo espiritual para nós. E não vai demorar muito, a própria tecnologia. Então as coisas estão cheias de novidade mesmo. Não podemos negar isso. Nós temos um período cheio de novidades. Cada dia parece estar aparecendo alguma coisa nova. A ciência descobrindo, a filosofia desenvolvendo, a religião também, conhecendo mais esse Deus de amor, esse Deus infinitamente bom e misericordioso. Cada época nós estamos desenvolvendo nessa estrutura física mesmo, estamos caminhando com mais rapidez do que nós possamos imaginar, em busca do progresso. Nesse tempo, o Evangelho de Jesus passará a ser a carta de luz de Deus para a felicidade dos espíritos. Verdadeiramente afirmamos que todos os que estão no corpo físico aprendem conosco e nós aprendemos com todos eles. Agradeçamos, pois, essa oportunidade de falar com aqueles que nos leem. A vida é troca permanente de informações.
É tão interessante essas comunicações, porque quando nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual com aquilo que nós sabemos. Às vezes a pessoa nunca estudou a doutrina espírita aqui, nunca estudou essa filosofia espiritual. Ele vai para o mundo espiritual, ele não tem esse conhecimento. Certa vez um espírito se manifestou aqui em casa de médios, né? Que nós estávamos estudando e paramos uma semana, parece, ou duas, e veio uma senhora espiritual, uma senhora espírita, e veio perguntar por que nós paramos de estudar. Puxa, mas eu não estava perdendo nenhuma reunião aqui com vocês, porque eu estou estudando com vocês, eu estou aprendendo. Eu não aprendi na Terra, mas agora eu tenho a oportunidade aqui onde eu estou, não tem esse trabalho tão árduo como vocês têm aí, que não tem tempo quase para nada. Aqui nós temos mais tempo. Aqui nós temos mais tempo. Então nós vamos estudar convosco. Por isso que os Espíritos dizem, os Espíritos aprendem com nós e nós aprendemos com eles. Nós estamos interagindo juntos. Porque quando os Espíritos saem daqui, também saem muito sem conhecimento. E o que é que eles têm que fazer? Tem que estudar lá e muitas vezes estudar aqui também conosco. Eles estão livres. É muito importante. Os fatos que os homens chamam impossível não passa de simples e naturais acontecimentos para Deus. Tudo que nós achamos tão difícil, para Deus é tão fácil, porque não temos fé nele. Precisamos de ter olhos e ver e ouvir. E ouvido para ouvir, olho para ver, ouvido para ouvir. Não podemos viver agarrados no passado, mas viver o presente, com interesse no futuro, vibrando-nos da força da gravidade que nos prende na Terra. Nós temos que se desprender do passado, que é uma força que gravita aqui entre nós e fica segurando nós. Quando nós deixamos o corpo, nós não temos força para subir, porque nós estamos tão enraigados ainda na terra, os pés estão tão ainda na terra, que nós não tão agarrados com as coisas materiais, que não queremos deixar aqui, nós não podemos subir, ficamos aqui ainda muito tempo, perdendo muito tempo. Onde nós podíamos já estar lá se encontrando com nossos queridos, estudando, e tendo grandes lazeres lá, com certeza, como tem aqui, lá é muito mais superior, e nós ficamos aqui agarrados nas coisas materiais, que não é mais nossa, estamos sofrendo. Parece que é um chumbo que está nos nossos pés e não deixa nós subir, porque não temos esse conhecimento espiritual, que é o desenvolvimento das almas, que é o tesouro verdadeiro. Então, vejamos bem, não podemos viver agarrado ao passado, mas viver o presente com interesse no futuro, lembrando-nos da força da gravidade que nos prende na Terra. Prende aqui na Terra. Se já sabeis que os semelhantes atrai os semelhantes por lei e por justiça, decide o que queres junto de ti. Busca o mais além, que este além encontra-se-á mostrando-te novos horizontes da vida. Novos horizontes da vida a nós. E os espíritos que reconhecemos Jesus como nosso mestre. Temos que reconhecer Jesus como nosso sempre. Formamos falanges incontáveis para o despertamento mais consciente dos povos acerca da vida futura, que nós se preocupamos muito pouco com a vida futura, porque nós só pensamos no presente, só vivemos no presente e o passado. Ficamos remoendo o que aconteceu conosco no passado. Não damos perdão para as pessoas que nos ofenderam. Aquilo já foi, gente. O que ofendeu já foi. Já temos em pé de novo, já estamos crescendo, aprendendo mais. Aquelas pessoas que nós prejudicamos no passado vão ser nossos amigos. Se não for no presente, vai ser no futuro. Porque nós temos que se abraçar uns aos outros. Então nós ficamos perdendo tempo, remoendo uma coisa que já passou. Sofrendo, ficando até doente. Porque não demos um perdão verdadeiro. Ficamos com muita dificuldade, muita raiva, muita ira dentro de nós. Isso nós temos que tirar, porque o maior inimigo somos nós mesmos, que nós temos que vencer. Então os espíritos estão alertando, vamos trabalhar bastante,
fazer bastante bem no presente, para nós ganhar um futuro melhor. Porque o livro que nós escrevemos hoje, nós temos que ler amanhã. O que nós fizemos nessa encarnação, que nós escrevemos no nosso livro, a nossa página, amanhã nós vamos voltar aqui e ler essa página, aquilo que nós fizemos. Então não vale a pena, gente, vamos fazer o bem. A mediunidade, pelo que assistimos, em muitos países, está abrindo como porta para o além, e do além para a terra. Esta mediunidade, com o tempo, irá aperfeiçoando na essência que lhe quem dar o Cristo. Essa essência nós vamos buscar onde? Em Jesus. As guerras, a peste, a fome, que muitos temem, são fatos que ocorrem por mau uso da mediunidade e do livre-arbítrio. Deus dá a liberdade para nós fazer o bem, nós não fazemos tanto bem assim, né? Fizemos coisas que não deveríamos fazer. E vamos jogar tudo para a atmosfera. Tudo que pensamos, nós jogamos para a atmosfera, para o cosmos. E nós vamos ter que colher de volta. Cada pensamento negativo que você fizer, está jogando na natureza. Isso vai voltar para nós. E vamos contaminar o ar. O ar está muito pesado, gente. Tem muito miasma que nós mandamos para o ar. Muitos pensamentos de maldade, de julgamento, de raiva um do outro. Tudo vai para a atmosfera. E nós vamos ter que colher isso, é semente. Que nós estamos plantando, jogando para a natureza, para o ar. E ela vai acolher isso e o povo vai mandar de volta. Por isso nós temos esse sofrimento até hoje. Muita doença, nem sabe de onde vem. Às vezes um mosquitinho vem aqui, faz um estrago enorme nos seres humanos. Um mosquito derruba nós por semanas. E a atmosfera estão proliferando nessa atmosfera que nós mandamos para o ar. Nossos pensamentos. Vamos lá. Na sequência, que lhe quer dar o Cristo. Então as guerras, os maus pensamentos, tudo isso que nós jogamos para o ar, para a atmosfera, vai voltar para nós. As comunicações entre os homens não levam o cunho do Evangelho ainda. Não somos educados no ensinamento de Jesus, que somente ensina o amor e a caridade, esse Evangelho de Jesus, que se encontra revestida interesse ou coletivo. Porque esse Evangelho nós temos que começar a fazer individual e depois nós vamos se interlaçar, se integrar no coletivo, para todos nós ser felizes. Mas tem que começar no individual. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte na Terra. O mais forte escraviza o mais fraco, em vez de ajudá-lo, que é a grande verdade. Aquele que fica na retaguarda, nós temos que ter um dever nosso cristão de dar as mãos para ele, porque ele está na retaguarda, ele está precisando de nós, temos um pouquinho mais na frente. Nós temos que abrir caminho para eles. Como vamos abrir caminho? Ensinando uma profissão que você sabe, chega um novato, ali aprendeu para ensinar, os professores ensinam os alunos, os pastores ensinam os seus adeptos. Nós espíritas fizemos a caridade, praticamos o amor. Então cada um está fazendo uma parte aqui na Terra. Temos que fazer juntos, porque um sozinho não vai fazer. Sozinho ninguém faz nada. Tudo temos que fazer juntos. Agora, porque o outro não tem a mesma profissão que eu não vou dar valor. Ele tem o seu valor também. Depende do que ele está fazendo. Desde que vai à rua, cata o lixo que a gente joga, são espíritos assim que têm um crédito muito grande perante a espiritualidade, pelo trabalho que ele desenvolve, que nós não temos condições de desenvolvê-lo. Porque nós não vamos submeter a fazer esse trabalho. Mas tem irmãos abençoados que, com humildade, estão fazendo isso aí.
E eles têm muito mérito, porque eles estão cumprindo um dever que eles vieram na Terra para fazer. É por esse motivo que os ditos sábios não se interessam em nem algum governo. E não estimula a doutrina dos espíritos, que é a volta de Jesus em espírito e verdade, porque o Evangelho, na sua nascença, ensina a amar sem exigência, fazer o bem sem trocas, e ainda mais, o desprendimento das coisas terrenas. Vejamos bem. Porque o dia que nós compreender a doutrina dos Espíritos, que é a doutrina verdadeira da caridade, fora da caridade não há salvação, fora das igrejas, das doutrinas, tudo existe salvação, agora fora da caridade não. Porque não adianta você querer dizer que você é isso e aquilo e não fazer nada por ninguém. Que mérito você vai ter lá no futuro, quando você se encontrar com esses próprios irmãos que você desprezou aqui na Terra? Nós vamos se encontrar de novo no mundo espiritual, mas sem dúvida. E depois, como é que nós vamos ficar perante eles? Não ajudamos eles que mais precisavam aqui, e depois queremos ajuda lá, que às vezes estão mais adiantados que nós. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos pensando, principalmente, porque o pensamento é que não vai se cobrar muito alto. A justiça da terra cobra as ações, mas a justiça de Deus, que são os mandamentos, cobre os nossos pensamentos. Você não precisa matar uma pessoa, mas se desejar a morte dele, você já cometeu um crime. Você não precisa adulterar fisicamente, mas se cobiçar, você já está adulterando. Você não precisa roubar um objeto do teu próximo, mas se pensar em roubar, você já está roubando. Já está registrado. Você vê quanto que nós precisamos melhorar, gente. E tudo é o pensamento. Porque antes de você fazer qualquer coisa na Terra, você pensa primeiro. Depois você vai fazer. Todo projeto na Terra e todas as ações parte do pensamento de cada um de nós. Por isso que nós temos que vigiar e orar para não cair em tentações, disse Jesus. O que é tentações? É nossos instintos, ainda animalizados, que nós praticamos ainda muitas vezes contra nossos próprios irmãos. Continuando, contudo, o dia haverá de chegar, e vai chegar esse progresso, no terceiro milênio está aí, vai chegar, como está chegando, para uma multidão de criaturas, em que o maior trabalho será dentro de si mesmo. Nós sempre pensamos nos outros. Os outros fazem o mal, que os outros são imperfeitos, que os outros são isso, que os espíritos fazem mal para nós. E os espíritos falam que é nada disso. Ninguém faz mal para nós. Quem faz mal para nós somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com a nossa falta de educação, com a nossa falta de paciência, de resignação. Isso é que nós temos que fazer, ter um equilíbrio dentro do bem. É o que mais nós vamos demorar para fazer. Porque nós vamos pensar que eu estou fazendo, eu penso que os outros estão fazendo. Os outros estão fazendo para eles. Cada um colhe aquilo que plantou, aquilo que está semeando. O que é que nós estamos semeando para nós colher no amanhã, nas outras vidas, ou lá no mundo espiritual? Temos que semear o bem. Não tem outro caminho. Chegando para veja bem, criatura, que o maior trabalho está dentro de si mesmo, e é verdade. A guerra maior é a nossa própria, na nossa própria intimidade. Essa é a guerra que nós temos que vencer, pois os reconhecidos como ódio, isso que é o nosso espinho, né, dentro de nós, que é reconhecido como ódio, inveja, ciúme, violência, orgulho, egoísmo e outros tantos que não precisamos nem enumerar.
que nós sabemos. Cada um de nós sabemos o que nós precisamos fazer. O livro espírita já se encontra dentre os homens. Milhares de espíritos trazidos do além. Milhares. Só que muita gente não lê. Depois tem que voltar a ler aqui com nós, a estudar aqui nos grupos nossos, que nós estamos estudando. E quando nós parar, eles vêm reclamar. Você não continuar o estudo aí? Nós estamos estudando com vocês aí. Dê uma chance para nós também. Veja bem, isso os espíritos estão pedindo, gente. Pensa bem a carência do lado de lá. Livro espírita que já se encontra entre os homens para seres divulgados e vividos, ajudando assim a purificar a atmosfera da Terra, começando pelo psiquismo individual das criaturas. Esse esforço nasce na filosofia da mediunidade, porque tudo de bom vem de Deus, pelos próprios homens. Os homens recebem as informações de Deus, dos espíritos, e passam para os homens. Porque toda boa nova vem de lá, do mundo espiritual. Toda boa nova, em todo o tempo da Terra. Todas as coisas boas, boa nova vem do mundo espiritual, desde que existe o homem. Então nós temos essas condições hoje de receber muitas novidades, né, para nós, que não vai faltar. Espero que todos... É um evangelho meio comprido, né, porque as pessoas também não têm muito tempo, mas eu digo que tem uma vantagem nos nossos evangelhos aqui. Além que não precisa vir até aqui, porque não precisa, já não tem tempo mesmo, porque o tempo é muito corrido. Nós temos muito a fazer. Que não precisamos gastar para vir até aqui. E podemos assistir esse evangelho e escutar em casa. Em casa, uma hora, você dá um tempinho de uma meia hora para escutar o evangelho. Não precisa ir lá nos templos, escuta em casa. Deita no teu leito, quando você for descansar, deita e escuta. Bota o celular do lado, se não quiser ver a gente, né? Esses velhinhos aí, né? Mas escute. Porque traz um conforto muito grande para as almas. Porque o que eu estou estudando aqui há muito tempo, eu estou passando para vocês. Eu não passo mais porque eu não tenho também muita coisa para dar, mas tudo que eu tenho, tudo que eu estou aprendendo, eu passo com muito carinho, com muito amor, sem cobrança nenhuma. Eu sou sempre à disposição nos sábados aqui para ajudar as pessoas que precisam. Precisam de oração, de orientação espiritual. Às vezes a pessoa perde um ente querido, perde não. Separa temporariamente, mas fica muito triste. Vem aqui, nós temos um consolo. Nós estamos aqui para se ajudar um ao outro. Que Deus abençoe, uma boa noite para todos, um beijo no coração de todos, porque eu amo a todos, com toda a minha fraqueza, mas eu procuro cada dia ser melhor, para poder amar mais. Muito obrigado e tudo de bom para todos. Obrigado, Jesus.